Primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Tunápolis no mês de novembro de 2025. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Vaz, para conferir a presença dos edis e se todos assinaram o livro de presenças. Senhor presidente, todos os vereadores marcam presença no plenário e todos assinaram devidamente o livro de presença. Sob a proteção de Deus como presidente e de acordo com a competência que me confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, declaro abertos os trabalhos do Legislativo desta sessão ordinária. Saúdo a todos os vereadores, vereadoras, servidoras da casa e de modo especial a todos que nos acompanham de suas casas. Solicito aos demais pares, se alguém faz questão na leitura na íntegra da ata eletrônica da sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2005, que se manifeste nesse momento. Em não havendo manifestações, fica dispensada a leitura. Coloque em discussão a ata eletrônica da sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2025. Em não havendo manifestação, coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Expediente. Convido o secretário da mesa para efetuar a leitura do expediente do dia. Mensagem número 40/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis. Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência e digníssimos pares desta Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 do município de Tunápolis. O presente projeto de lei tem por objetivo definir as diretrizes, metas e programas da administração municipal para o quadriênio 2026-2029. O objetivo é também apresentar as ações a serem desenvolvidas para promover o crescimento econômico, social e cultural do município e da comunidade como um todo, elevando sempre o cidadão como constituinte e primeiro beneficiário dos processos. Objetiva-se ainda o cumprimento da Constituição Federal nos artigos 165, parágrafo 1º e Lei Orgânica Municipal. As áreas de atuação contempladas no plano são educação, saúde, agricultura e meio ambiente, geração de oportunidades empresariais e de trabalho, habitação, obras de infraestrutura, valorização e respeito à cidadania, incremento do serviço social, exaltação da cultura, fortalecimento do esporte e criação de oportunidades de lazer, dentre outras. Salienta-se que as diretrizes, os objetivos e metas aqui expostos foram colhidos junto à comunidade através de link disponibilizado no site do município, bem como através da audiência pública realizada no dia 26 de junho de 2025. Sendo este o projeto de lei que encaminhamos a esta colenda casa e esperando o apoio costumeiro, apresentamos nossa mais alta estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito, 30 de outubro de 2025, Marino José Frei, Prefeito Municipal. Mensagem número 41. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis. Com nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, encaminhamos para a deliberação legislativa o projeto de lei que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, para o exercício 2026 e da outras providências. Evidenciamos que a lei de diretrizes orçamentárias tem o papel de diminuir o distanciamento entre o plano plurianual com a lei orçamentária anual, em um perfil de orçamento prévio, com metodologias que definem metas de receita e despesa, bem como o desenvolvimento de anexos que objetivam o equilíbrio fiscal sustentável no propósito da prevenção patrimonial. A proposta estipulada buscou evidenciar um caminho seguro de metas fiscais para os exercícios financeiros alinhadas ao presente cenário macroeconômico. O objetivo da construção financeira cautelar, amparada pelas estatísticas econômicas, harmonizada às políticas públicas, é de proporcionar a confiabilidade da execução e consecução ampla do planejamento estratégico. Assim, o Poder Executivo Municipal, na sua competência privativa, busca, através das diretrizes orçamentárias, a garantia da responsabilidade da gestão fiscal com a realização das políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social. Portanto, senhor presidente, explicando elementos que amparam a apreciação deste projeto de lei. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e aos nobres edis os nossos protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Marino José Frei, Prefeito Municipal. Mensagem número 42. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, a apreciação dessa egressa Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre orçamento, programa para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento no dispositivo do artigo 165 da Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal e também Lei 4.320 de 1964.
Observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo, assim, o princípio do equilíbrio orçamentário de fundamental importância para as finanças públicas. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2026. São estas as considerações que temos a fazer sobre a presente proposta orçamentária, a qual submetemos à apreciação desta colena Câmara Municipal. Na oportunidade, reitero os protestos, nossa consideração e apreço. Tunápolis, 30 de outubro, Marino José Frais, Prefeito Municipal. Mensagem número 43. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência e digníssimos pares dessa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.253.000, alterando a Lei Orçamentária Anual 1.624, de 22 de novembro de 2024, para reforço no exercício financeiro de 2025. A presente suplementação tem por objetivo alterar a lei orçamentária originalmente aprovada, a fim de adequá-la à real necessidade de execução, de acordo com cada uma das fontes de recursos, visando possibilitar remanejamento dos recursos para permitir o empenhamento da folha dos setores citados nesse projeto, e atender às demais despesas de investimentos e manutenção para proporcionar a continuidade das atividades em geral das secretarias municipais até encerramento do presente exercício. Assim, revestido unicamente do interesse público da busca constante da cidadania, busco em Vossas Excelências o acolhimento necessário visando a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Aproveitamos o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Tunápolis, 6 de novembro de 2025, Marino José Frais, Prefeito Municipal. Moção número 16/2025. Moção de apelo. Os vereadores que esta subscrevem da Câmara de Vereadores de Tunápolis apresentam moção de apelo que solicito seja encaminhada ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, e ao secretário de Estado da Saúde, Diogo de Margi, apelando para que o Estado faça a aquisição e instalação de um aparelho de PET scan na região do extremo oeste catarinense. O PET scan é um exame de imagem moderno e essencial que utiliza substâncias radioativas para produzir imagens detalhadas dos órgãos e tecidos do corpo humano. Trata-se de uma ferramenta crucial na detecção precoce de doenças graves, como câncer, enfermidades cardíacas e neurológicas, além de ser indispensável no monitoramento da evolução e resposta ao tratamento dessas condições. A presente solicitação se fundamenta no crescente número de casos oncológicos registrados no município e na região, os quais exigem exames de alta precisão para diagnóstico e definição de conduta médica. No entanto, a ausência desse equipamento no extremo oeste obriga pacientes a enfrentarem longos deslocamentos para outras regiões ou até mesmo fora do estado, gerando altos custos, além do desgaste. A instalação de um PET scan na região representa um avanço significativo na estrutura da saúde pública regional, garantindo maior agilidade nos diagnósticos. O exame contribui para a racionalização dos recursos públicos, evitando procedimentos desnecessários e otimizando a aplicação dos investimentos em saúde. O acesso regionalizado ao PET scan também reduz os custos com deslocamentos de pacientes e acompanhantes, diminui o desgaste físico e emocional e melhora a eficiência da rede de atenção oncológica. A disponibilização desse recurso apresenta um grande avanço na qualidade da assistência em saúde pública, promovendo diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes. Desta forma, esta Casa Legislativa apela ao excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo e à Secretaria de Estado da Saúde para que incluam a aquisição do PET scan no projeto estadual de investimentos em saúde, com prioridade para a região do extremo oeste, visando garantir atendimento mais digno, ágil e humanizado aos pacientes. Atenciosamente, Sala das Sessões, Tunápolis, 6 de novembro, vereadora proponente Liane Jacinta Finger, Rick, e apoio dos vereadores Adilson Bormann, Christian Malman, Fernando Vaz, Laurício Nicoren, Leandro Bortolini, Leocádio Thomas Welter e Renato Gluitz. Requerimento 13/2025. Considerando o disposto no artigo 172, parágrafo 5º, inciso 6 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Tunápolis, requeiro, após o ouvido plenário, seja enviado o presente pedido de informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal,
à Secretaria Municipal da Saúde e ao presidente da Associação Hospitalar de Tunápolis, para que responda aos seguintes questionamentos referentes ao termo de cessão de uso do aparelho de raio-x. A Lei 1.633 de 2024, em seu artigo 3º, prevê a obrigatoriedade de atendimento gratuito aos pacientes encaminhados pela unidade de saúde em horário comercial de atendimento. Qual a justificativa para não cumprimento da legislação? Está sendo estudada a possibilidade de ressarcimento dos valores cobrados indevidamente? Qual conduta será tomada para efetivo cumprimento da legislação? Sendo que se apresenta para o momento, reitero os protestos de elevada estima e consideração, aguardando a resposta ao requerimento e me colocando à disposição para aderir quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que ainda se fizerem necessários. Câmara de Vereadores, 30 de outubro, Christian Malman, vereador proponente. Indicação número 79/2025. A vereadora que esta subscreve indica, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo a leitura e discussão em plenário para que posteriormente seja encaminhado o expediente executivo municipal sugerindo que se promova a construção de banheiros públicos junto ao cemitério municipal. Justificativa. O cemitério municipal é um espaço de grande significado social e emocional para a nossa comunidade. Local frequentado por pessoas de todas as idades, inclusive idosos, pessoas com mobilidade reduzida e famílias que percorrem longas distâncias para prestar suas homenagens. Durante inteiros e missas, especialmente em dias de velório coletivo, feriados religiosos ou sepultamentos simultâneos, há concentração de público por períodos que podem ser prolongados, circunstância que evidencia a necessidade de infraestrutura mínima de apoio. Ademais, a instalação de um bebedouro com água potável complementa essa estrutura básica de atendimento, prevenindo desidratação, sobretudo para idosos e pessoas em acompanhamento, e promovem uma recepção mais digna aos visitantes. Só informar o pessoal que nos acompanha de casa que a gente estava com problemas técnicos, a falta de internet. Então, retomamos a discussão do projeto número 44/2025. Quem mais queira discutir? Coloque em primeira votação. Vereador Hugo, com a palavra. Não preciso mais fazer as saudações, já fiz antes nas falas que me antecederam aqui. Senhor presidente, referente a esse projeto de lei, eu fui pesquisar para ver se realmente há necessidade desse número, projeto 44, para ver se realmente há necessidade de fazer esse projeto de lei. Então, eu falei com o responsável, que é responsável pelas máquinas na linha Pitangueira, na gestão que teve, que tinha as máquinas lá nesses grupos de agricultores. Ele falou o seguinte: é um programa que não deu certo, não são palavras minhas, é palavra dele, então se ele quiser criticar, critica ele, não critica a mim. É um programa que não deu certo, esse programa vai retroceder e é muito difícil a operacionalização do programa. No seguinte sentido às vezes a máquina estava estragada e não sabia quem que estragou e daí ficou aquela discussão, tá bom? Daí, seguindo, eu falei com o secretário da Agricultura, que na época acabou com o programa, terminou com o programa. São palavras do ex-secretário, que não posso falar o nome porque não autorizou. Não autorizou, eu não pedi, né? O que diz o secretário que acabou com esse programa aqui que tinha uma vez no município? Seguinte, a administração pública não pode escolher para quem beneficiar. Seguinte sentido, explicando. Você tem trator, você está no programa. Você tem trator? Tenho, mas é pequeno, está fora. Eu não tenho nem trator, está fora também. Então, acho que nesse sentido, e a Constituição, no artigo 37, fala de impessoalidade. E não foi ele, foi o juiz que deu essa determinação, tá? Aqui ele repetiu para mim: estragos, quem paga?
De manhã o agricultor chega lá para pegar a máquina, está com o pneu furado. O anterior botou lá, o pneu estava cheio. Chega o outro agricultor lá, está com o pneu furado. Quem é que vai arcar com essa despesa? Muita correria na estrada, de um lado para o outro, para cá e para lá. Muitas vezes os grupos de agricultores não se entendem entre eles. A própria vereadora citou que houve casos de distribuidores de calcário que não se entendem. É um modelo que não funciona, uma experiência que não deu certo. Outra situação que ele falou, o agricultor foi buscar a máquina, no lugar que estava estipulado, vai estar aqui nesse galpão a máquina. Chegou lá, não tinha máquina nenhuma. Aí teve que descobrir onde é que estava a máquina, teve que ir lá buscar, trazer de volta. Então, muita correria. Que mais? A administração pública não pode dar um equipamento para agricultor cuidar. Decisão judicial. Tem que ser um funcionário público cuidar do equipamento público. Aí eu fiz a questão para ele, por que o senhor recolheu esse equipamento? Recolhi por falta de eficiência do programa. Então, já dizia alguém, os inteligentes aprendem com seus erros. Diante de tudo isso, senhor presidente, eu me posiciono contra o projeto de lei. Era isso, muito obrigado. Mais alguém? Vereador Fernando, com a palavra. Dispensando os cumprimentos, presidente, inicio aqui minha fala primeiro dizer que não sou contra a agricultura, pelo contrário, muito a favor da agricultura, porque é ela que movimenta a nossa economia, representa mais de 80% do movimento econômico do município de Tunápolis. No entanto, falando desse projeto de lei, assim como eu não sou agricultor, eu busquei conversar com os agricultores sobre a necessidade e a efetividade deste programa no município. Conversei com inúmeros produtores do município, de diversas localidades. E todos, assim como foi colocado pelo vereador Hugo, para mim, unânimes em dizer que o programa não funciona. Já tivemos a experiência negativa no nosso município, ou seja, a prova de que esse programa não funciona. Prova disso que, quando se recolheu todas as máquinas, estavam praticamente todas sucateadas. Me recordo bem, onde hoje fica localizado o Centro Esportivo 2, as máquinas estavam lá, no meio do mato, e no final das contas o município teve que leiloar o que conseguiu, alguma coisa que nem conseguiu leiloar, porque estavam realmente, vendeu só para ferro velho mesmo. Além do que o Hugo falou, da época da decisão do secretário, salvo me engano, vereador Hugo, eu tenho informação que na época o Ministério Público mandou recolher todos esses equipamentos. Porque para o Ministério Público se tratava de um bem público e o município ele não conseguia comprovar o controle, o uso e também a manutenção dos equipamentos. Salvo me engano, era essa decisão na época que veio do Ministério Público que mandou recolher todos os equipamentos. Além disso, quando se fala em programas e incentivo aos agricultores, na minha opinião, nós precisamos o quê? Primeiro, rever os incentivos que nós temos hoje no município. Nós aprovamos recentemente aqui uma legislação que trata dos incentivos e um deles eu cito, por exemplo, Hora Máquinas. O que está acontecendo hoje lá no interior? Tem muito produtor que não pega o incentivo porque a empresa que fornece o serviço dá um desconto maior ao produtor e o produtor não vem buscar o incentivo aqui, porque compensa ele pagar diretamente para a empresa que fez o serviço. E por que isso, presidente, acontece? Porque quem sabe o nosso benefício aqui do município seja pouco. Então, nós precisamos rever essas questões. O agricultor não está pegando incentivo por quê? Porque incentivo é pouco, não vale a pena. Então, nós temos que rever e majorar esse incentivo. É um exemplo, assim como dos outros que nós temos aqui dentro dessa legislação vigente. Além disso, a vereadora colocou aqui exemplos desse programa que é desenvolvido em outros municípios. Concordo, beleza? Tem municípios que realmente está acontecendo o programa. Mas aqui, a nossa agricultura é forte. E a nossa agricultura é diferente. Os nossos produtores rurais são diferentes. E, na minha opinião, com todo respeito, por exemplo, ao município vizinho de Santa Helena, mas nós não podemos comparar a nossa agricultura com a agricultura de Santa Helena.
A nossa agricultura é muito mais desenvolvida e, assim como a frase que o Hugo colocou, alguns produtores me colocaram, esse programa traria, de certa forma, um retrocesso para a nossa agricultura. Além disso, consta na legislação aqui, no artigo 1º, parágrafo 2º, que deve-se manter uma planilha de controle do uso do equipamento, no caso, o município. Isso, na prática, a gente sabe que não vai acontecer e que isso não vai funcionar. Então, por esses e outros motivos, eu me coloco, neste momento, contrário a esse projeto de lei. Sei que tem emendas, tanto estadual como federal, para equipamento, assim como já estão vindo máquinas para o nosso município. Mas eu acredito que o município deve o quê? Priorizar, primeiro, estradas, acessos de qualidade e, terceiro, melhorar o que nós temos hoje de incentivo na agricultura. Não basta a gente criar programas se o que a gente tem não é efetivo. A exemplo do que eu citei da Horas Máquinas. Então, alguma coisa está errada. Então, nós precisamos incentivar, rever o que nós temos hoje e, por esses motivos, meu voto de antemão é contrário a este projeto de lei. Seria isso, presidente. Mais alguém? Vereador Renato, com a palavra. Pensando cumprimentos, fazendo das falas do vereador Hugo e do vereador Fernando, o meu voto também é não referente a esse projeto. Eu, que sou agricultor, e sei que o movimento econômico do nosso município, mais de 80% vem da agricultura. Melhorar os incentivos que já tem no nosso município, porque, como que foi colocado pelo vereador Hugo, as palavras do ex-secretário na época que teve esse programa, eu também conversei com quem era o responsável pela máquina que estava em São José no momento. Ele relatou que o agricultor vinha lá, pegava o equipamento funcionando 100%. Ficava com o equipamento um dia, trazia de volta, às vezes ficava 1, 2, 3 dias parado, vinha o próximo, o equipamento não funcionava. E quem estava como responsável é que tem que se preocupar para essa máquina estar funcionando. E tanto que na época foi encerrado o programa por ordem judicial, como se foi colocado, e não que eu esteja contra, mas tem tantos programas no nosso município, programa na inseminação artificial, o médico veterinário, horas máquinas, e no bônus pode-se ampliar ali o incentivo para a agricultura, mas eu não sou favorável ao projeto de colocar máquinas para a população, porque, como consta aqui, grupo de mínimo 7 pessoas. Daí 5 cuidam bem, mas 2 não cuidam. Os outros 5 acabam pagando por causa dos 2 que não cuidam. E a gente sabe que isso é normal, que nem todos cuidam os bens públicos como deveria ser cuidado. Seria isso, presidente. Mais alguém? Vereador Christian, com a palavra. Dispensando os cumprimentos, senhor presidente, eu quero me manifestar também referente a esse projeto. Eu vejo que ele não vai funcionar no nosso município. Tá? Por quê? Como já foi dito pelo vereador Hugo, né? Chega aí a máquina, ela está 100%. Né? Foi deixada de noite, outro dia não está funcionando. Quem que foi? Então, não tem como cobrar. Ah, foi tu. Eu só quero citar um exemplo. Aconteceu há uns 12 anos atrás um projeto via IPAGRE, no município de Itapiranga, onde eu participei dessa execução desse projeto. A IPAGRE fez um projeto lá onde grupos se formaram, mas não tinha nada a ver com a prefeitura, os equipamentos. E eles foram cedidos diretamente aos grupos. Não tinha relação nenhuma com a municipalidade. Esses grupos, haviam 3 grupos, 3 comunidades que receberam esses equipamentos. E eles tinham o seu caixinha. Tinham uma careta basculante. Era tanto por hora. Esse dinheiro era deixado para manutenção. E funcionou. E esses grupos, se eu não posso estar enganado, mas ainda estão funcionando hoje. Mas eles se administravam, esses grupos. Tá? Então, acredito que ali sim possa funcionar. Mas quando vai para o setor público, pode ter certeza que não vai funcionar no nosso município. Né? E querendo ressaltar também o que o vereador Fernando falou, dos incentivos no nosso município. Eu já trouxe aqui para a mesa a indicação do projeto para a prefeitura ver a questão das terraplanagens. Município de São João do Oeste, 100% da terraplanagem é paga pelo município. Vamos pensar nisso. Não temos então condições de pagar 100%, mas vamos melhorar o nosso incentivo. Eu
peço para o nosso executivo dar uma volta na região. O que está acontecendo de obras em São João do Oeste, meu povo, é inacreditável. É aviário saindo, é chiqueirão saindo, é campus saindo. Por quê? Tem um incentivo. 100% da terraplanagem é custeada pelo município. Vamos ajudar ali, que eu tenho certeza que o nosso agricultor vai se agradar muito mais nesse incentivo. Porque, como o Fernando falou, o vereador Fernando, não vale a pena pegar o incentivo das horas máquinas pelo município. Então, vamos, acredito eu, melhorar ali, que com certeza vai ter uma resposta melhor. E, por isso, o meu voto é contrário ao projeto. Mais alguém? Vereadora Eliane, com a palavra. Então, eu ouvi aqui atentamente todas as falas e, ao que me parece, de certa forma, entendi que o projeto não foi compreendido ou não foi interpretado corretamente, porque justo o vereador, o que o vereador Christian falou, aqui o projeto prevê que o próprio grupo, ele estipula a forma como fará a manutenção, como eles vão decidir aqui. Destinadas a este fim, a grupos organizados de agricultores familiares, viabilizando o uso dos mesmos em benefício do desenvolvimento das atividades. E aqui, mais para baixo, diz, podendo, para tanto, de forma unânime, o grupo estipular a forma de participação de cada usuário na manutenção do bem. São eles que estipulam como fariam para a manutenção do bem. Quanto à questão dos programas que eu citei antes e que vocês todos citaram, eu pergunto, quais eram as cláusulas? Havia um termo de cessão de uso? Havia um projeto de lei com cláusulas, com amparo? Talvez era isso que faltava naquele momento para o programa não dar certo. E aqui o que eu vejo é assim, um pré-julgamento de que algo não vai dar certo. Nós temos disponível programas que podem trazer máquinas para ser cedidas aos nossos agricultores. E nós estamos aqui julgando que isso não vai dar certo no nosso município, nós tendo tantos municípios ao nosso redor que estão buscando os recursos, que estão felizes, entregando. É impressionante que eu vi uma matéria do Estado com o governador fazendo marketing, entregando as máquinas a agricultores, a grupos de agricultores. E nós aqui no município de Tunápolis vamos julgar que isso não vai dar certo e nós vamos nos recusar a dar uma chance. Aqui o projeto ele não obriga a administração a adquirir máquinas para entregar, para ceder aos agricultores. Não obriga, ele apenas autoriza. Qual é o problema que nós aqui como legisladores vamos ter em autorizar, em apenas autorizar? Se a administração achar que não é viável, que realmente não pode, se não tiver agricultores interessados, se todos os agricultores acham que isso não vai dar certo, como aqui foi mencionado, então não vai ter interesse, então não é preciso se preocupar, porque o projeto ele não obriga. Se não tiver agricultores interessados, nenhum de nós precisa se preocupar, nem a administração, porque aí a administração não vai adquirir máquinas porque não precisa, não vai ter agricultores interessados. Agora eu digo para vocês o outro lado. E se tiver agricultores interessados? Se tem, como eu sei que tem. Como nós vamos explicar para eles que aqui a gente sequer autorizou, a prefeitura sequer a gente dá essa chance para o nosso município a poder testar? E não ali o projeto, para quem leu, efetivamente entendeu, ele não limita ninguém, ele não diz que quem não tem a trator não pode ter acesso ou que um ou outro pode ter. Não, ele abre para todo o município. Se alguém não tem trator, ele pode contratar alguém que tenha e com isso pagar as horas máquinas do proprietário do trator
e a taxa, o tal de participação que ele deve ter, que o grupo estipulou, para o uso do implemento. Então, eu acredito que possa sim haver uma organização, e sim, Tunápolis é um município diferenciado, mas eu acredito que aqui nós não somos uma ilha separada de Santa Helena, Iporã do Oeste, da realidade de Descanso, Belmonte. Não é tanto assim, de nós nos recusarmos a receber recursos para destinar algum benefício para agricultores. Eu quero deixar isso assim, então, dito aos nossos agricultores, dizer que se esse é o entendimento dos meus colegas aqui, eu não tenho o que fazer, posso dizer que eu tentei, é um projeto autorizativo, eu sei que a gente pode ir atrás de recursos para essa finalidade, mas infelizmente não será possível, então, esse projeto não sendo autorizado, aprovado aqui na Câmara. Eu sinto muito, né? Então, eu ter essa notícia para vocês depois, mas é o que vai, então, acontecer aqui com esse entendimento que eu estou vendo aqui dos meus colegas vereadores. O projeto, ele tem cláusulas, ele tem regras claras e poderia, então, prever, eu acredito que estaria certo, estipulando bem um termo de cessão de uso, e eu acho que todos podem crescer, com erros se aprende. Eu acho que eu já ouvi agricultores dizendo por que teve que ser recolhido esses distribuidores de calcários, teve gente que não concordou. Se tem gente que questiona, mas teve gente que não concordou, tem gente pedindo por que em outros municípios tem esse programa, tem grupos de agricultores e aqui não tem. Então, tudo isso tem também. Se vocês colocaram o outro lado, eu também ouço o oposto. Então, pensemos bem, digo aqui para vocês, pensemos bem, porque esse é apenas um projeto autorizativo. Ele não traz obrigação. É isso, obrigada, presidente. Mais alguém? Também quero me manifestar referente a esse projeto. De antemão, dizer que sou totalmente favorável a gente estar ajudando nossos produtores e também falar para a vereadora Eliana que a gente não pode perder recursos, sejam estaduais ou federais, mas, assim, nessa situação, talvez aconselhe a vereadora a trazer um recurso para alguma outra máquina que atenda a todos os agricultores, né? A gente já viu que esse programa aqui no município ele não é eficaz. E como o vereador Fernando também já falou, a gente tem diversos outros programas aqui no município, programas que podem estar ajudando nossos agricultores. Um programa deles é a Hora das Máquinas, como o vereador Fernando bem falou. É uma vergonha esse valor que a prefeitura está ajudando, de R$50 por hora. O que está acontecendo é que o dono das máquinas, o que faz o serviço, vai lá e fala, não, minha hora é 50, mas se tu não quiser tirar a nota, eu deixo por 350. Ou seja, o agricultor não vai pegar o incentivo da prefeitura e fica pagando o mesmo valor. A gente deixa de arrecadar imposto aqui no município por causa disso. Está na hora de valorizar mais os agricultores, dando incentivos maiores aos programas que a gente tem hoje, seja esse bônus agrícola, dando um incentivo maior no bônus agrícola. O produtor pode estar contratando um serviço particular para estar fazendo o serviço que precisa, né? Então, a gente tem que valorizar os programas que tem hoje, que não estão funcionando adequadamente, porque não estão beneficiando da forma que deveriam beneficiar os nossos agricultores, que tanto trabalham e tanto produzem aqui no município, né? Então, deixar aqui o meu esclarecimento a esse projeto de lei. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 44/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Projeto de lei rejeitado pela maioria. Seguindo a pauta, solicito ao primeiro secretário para realizar a leitura de encaminhamento das comissões sobre o projeto de lei número 47/2025. Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, 6 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, informamos a Vossa Excelência que está apto para deliberação em plenário o projeto de lei número 47/2025, que ratifica a terceira alteração do contrato de consórcio intermunicipal e interestadual de municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de segurança alimentar. Atenção, a Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local, o CONSAD, e da outras providências. Respeitosamente, Fernando Vaz, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final.
Coloco em primeira deliberação o projeto de lei número 47/2025, ratifica a terceira alteração no contrato de consórcio do Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, com SAD, e da outras providências. Em discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 47/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro que para explicações pessoais não temos inscrição. Na folha da tribuna livre houve inscrição do vereador Leandro, que vai falar sobre viagem a Brasília. Bom, quero me manifestar referente a uma viagem que fiz juntamente com o vereador Hugo, nosso prefeito Marino e também o secretário Sérgio. A gente viajou no dia 3, segunda-feira, e no dia 4, na terça, começamos então a fazer visitas aos deputados. Como a gente sabe, lá na Câmara dos Deputados, são 3 anexos, anexo 2, 3 e 4, é um espaço muito grande. A gente tem todos os deputados aqui do Brasil, são 503 deputados que a gente tem atuando lá, e é uma correria quando a gente quer ir lá pedir recurso, né? Porque um deputado fica num canto, outro fica no outro canto, então a gente vai correndo para lá e para cá, chega no gabinete, às vezes o deputado não está, vai visitar outro gabinete, depois volta, retorna para o gabinete que estava, e assim vai. É um bate-perna ali. A gente corre bastante para conseguir recursos para o município, né? Então, a gente levou 14 ofícios, deixamos só os 2 deputados do PT, que a gente não pediu recurso. A gente sabe que a vereadora, nosso colega vereadora, tem mais afinidade com eles, então, mas os demais a gente levou pedidos pedindo recursos. Também visitamos o Senado Federal, no qual levamos pedidos para os nossos 3 senadores, para o Jorge Saif, para a Ivete da Silva e para o Espírito João Amin, né? Foram mais de 6 milhões em pedidos que a gente fez. Foi uma semana, então, intensa, de muito trabalho, né? Muita correria, né? A gente chegava de noite e a gente estava podre de cansado, diz o outro, né, Hugo? O Hugo já quase não conseguia acompanhar, mas vamos lá, né? Então, a gente volta com o dever cumprido, né? Volta feliz para casa, com alguns recursos já confirmados e na espera também de mais confirmações de recursos, né? Também levei ofício junto com a assinatura dos colegas aqui, vereador Cristian, também a gente fez alguns pedidos em conjunto, o vereador Laurício, que não foi junto, mas também assinou, os demais vereadores aqui também. Então, é uma união entre nós aqui que a gente vai atrás em busca de recursos para estar ajudando o nosso município, né? Esses recursos não são para nós, vereadores, nem para o prefeito, mas sim são para o município, são para ajudar as pessoas aqui no município a dar uma qualidade de vida melhor. Então, fico muito feliz também em poder contribuir com isso, vereador Fernando. E também dizer que no dia 5 a gente participou de uma audiência pública referente à crise do leite, né? Espero que realmente tomem medidas concretas e parem de fazer palanque político com essa situação do leite, né? Porque toda vez que chega perto da eleição, querem se promover, fazer audiência pública, referência isso, aquilo, e no final das contas acabam não resolvendo nada, né? Então está mais que na hora do governo tomar atitudes e realmente ajudar nossos produtores que estão passando por uma crise que eu acho que nunca passaram uma crise dessas, né? Então, fico muito feliz em poder contribuir e foi uma semana então bem produtiva, a gente volta feliz para casa e com o dever cumprido, né? Com a parte, vereador Hugo. Dispensando os cumprimentos e falando dessa viagem a Brasília, muito importante. Já dizia um dos prefeitos que mais trouxe recursos para o município, o Poder Federal, o Senado, o Congresso Nacional não vem aqui no gabinete do prefeito oferecer dinheiro. Nós temos que ir em busca desse dinheiro, desses recursos que na verdade são do povo, né? Mas a gente tem que se apresentar lá e tem que solicitar, explicar para que é o recurso e, o mais importante, com a competência e a honestidade, temos que acompanhar com vereadores para que esses recursos sejam bem aplicados no nosso município. Dizer que foram, sim, dias cansativos, mas tudo em prol do bem do povo do nosso município. Parabenizar o vereador presidente Bortolini pela oportunidade e dizer que ele tem muito acesso lá, muitos deputados. Ao prefeito, parabenizar também, que é uma pessoa de bem conhecida, e ao secretário também da administração. Foi uma viagem muito produtiva e valeu a pena o investimento. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Hugo. Declaro ainda que as indicações hoje apresentadas e o requerimento aprovado serão encaminhadas
ao Poder Executivo Municipal. Fica encaminhada a assessoria jurídica e as comissões permanentes desta Casa os projetos de lei número 48, 49, 50 e 51/2025 para emissão de seus respectivos pareceres. Convido aos demais pares e a toda a população para acompanharem no dia 17 de novembro a 4ª sessão ordinária do programa Jovem Vereador, a qual será realizada em seguida da sessão desta Casa Legislativa. E sem mais, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 17 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrado essa sessão.